Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Timóteo, o texto que nós temos estudado, né, desde semana passada e que vamos continuar trabalhando aqui. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler aí novamente esse capítulo e entrar aqui até o versículo de número 5 do capítulo 4, ok? Convido você então a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1, entrando aí no capítulo 4, indo até o verso de número 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, dos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai, abençoe-nos nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e que o Senhor assim nos edifique para o nosso próprio bem, para o Teu louvor. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Que a graça e o cuidado do Senhor, portanto, permaneça sobre nós e que possamos caminhar um pouco mais no estudo da palavra do nosso Deus.
Nós iniciamos então a semana passada essa sequência aqui em 2 Timóteo e nós vimos que as palavras de Paulo são perturbadoras e ao mesmo tempo esclarecedoras. Nós vimos que infelizmente aqueles que buscam e desejam e pensam que viveremos dias bons como crentes e que a tendência do mundo é para um mundo sem violência, um mundo sem desigualdades, um mundo sem sofrimento, a palavra de Deus nos aponta justamente o contrário. Mas isso não deve nos conduzir ao temor, não deve nos conduzir à ansiedade, não deve nos conduzir à angústia, muito pelo contrário. Isso faz parte do plano de Deus e nós vemos que, apesar dos dias maus, o Senhor é quem nos sustentará, o Senhor nos livrará e mesmo que passemos por toda e qualquer situação adversa, Ele estará sempre conosco. E mesmo que cheguemos no momento mais difícil da vida e que, inclusive, a perseguição possa nos conduzir como verdadeiros servos de Deus, a grande perseguição e até a morte, mesmo assim nós temos a promessa da vida eterna. Mas, para aqueles cuja vida não estão muito certas na presença do Senhor, aqueles que têm forma de piedade, mas têm negado a ação, para esses, de fato, a palavra de Paulo é perturbadora. E é nesse sentido, então, que nós queremos dar continuidade nessa sequência desse sermão que começamos no domingo passado. Paulo aqui vai tratar dos últimos dias. É assim que ele começa. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. E nós vimos que esses últimos dias trata do período entre a primeira vinda de Jesus até a sua volta. Nós já estamos vivendo os últimos dias, como o apóstolo Pedro revela em Atos capítulo 2, quando explica o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito. Ele diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, é o cumprimento das profecias ou da profecia de Joel. Paulo, então, ciente de que os últimos dias ele já estava vivendo e que nós também agora o estamos, ele nos explica sobre o que esperar do nosso tempo. Como que serão esses últimos dias? O que esperar dele? Depois, por que existe essa tendência de piora? Porque a tendência é sempre piorar. E como nós devemos nos portar como verdadeiros servos de Deus para continuarmos sendo fiéis e íntegros, para continuarmos sendo servos que obedecem à palavra do Senhor. É nessas três questões, são justamente essas três questões que o apóstolo Paulo trabalha aqui na perícope que nós lemos. Nessa admoestação que Paulo traz para Timóteo, na expectativa de animá-lo a permanecer fiel até o fim, apesar das lutas e das dificuldades que ele estava passando, acaba nos apresentando situações que toda a igreja passaria. Não apenas Timóteo viveria isso, não a igreja de Éfeso passaria por tudo aquilo que Paulo está falando aqui, mas por toda a igreja de Cristo, em toda a parte do mundo, em todos os lugares, como muito bem diz o próprio Cristo na sua exortação às 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas cristãs de todos os tempos, em todos os lugares, em todo momento. Portanto, esse ensinamento é precioso para nós. Como sabemos, a segunda carta é a última que Paulo escreveu. É recheada de expressões para motivar Timóteo e a todos os crentes fiéis a permanecerem firmes nas sãs doutrinas, mesmo diante de uma realidade difícil e de um prognóstico de piora. Nós já lemos, toda a primeira carta, a segunda carta, e em especial a segunda carta, palavras como eu te admoesto, não te envergonhes, mantenha o padrão, guarda o bom depósito, participa, fortifica-te na graça e tantas outras expressões que servem de exemplo para que Timóteo permanecesse fiel, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, depois de admoestar, motivar, recomendar, vemos o apóstolo Paulo enfatizar aqui alguns assuntos que Timóteo teria que estar ciente. Semana passada nós enfatizamos isso, da expressão sabe, porém isto. Essa ideia de chamar a atenção para que ele tome conhecimento de algumas características relacionadas ao seu tempo.
Nós vemos então que ele começa a porção da carta, aqui no capítulo 3, dizendo: sabe, porém, isto, ou seja, tome conhecimento sobre o que acontecerá nos últimos dias. Esse termo, como já tratamos também, refere-se, últimos dias, à era inaugurada pela primeira vinda de Cristo e completada pela sua segunda vinda, como diz o comentário da Bíblia de Genebra. E caso depois você queira ainda conferir, nós temos aí Atos capítulo 2, verso 17, Hebreus capítulo 1, verso 2, dizendo que Jesus traz a revelação, porque é os últimos dias. 1 Pedro 1, 20, 1 João 2, 8 e até 1 Timóteo 4, 1. Apresenta essa certeza de que para Paulo os últimos dias eram os dias que ele já estava vivendo e que continuaria sobre essa perspectiva de último dia até a volta de Jesus Cristo. Paulo então afirma, irmãos, que os tempos serão difíceis para os verdadeiros crentes, não só pela presença crescente dos ímpios, que está no mundo desde sempre. Nós vimos o Salmo 14 falando sobre a existência do insensato, mas nos últimos dias isso ficaria muito mais vivo, né? E devido também às características dos falsos crentes, aqueles que têm forma de piedade, mas que negam a ação, aqueles homens que são corrompidos na mente e reprovados quanto à fé. Tanto o verso 5 quanto o verso 8 mostra que a situação que Paulo apresenta é uma situação que, infelizmente, não é presente no mundo, mas é presente inclusive dentro da própria igreja, dentro daqueles que se dizem cristãos, dentro daqueles que dizem seguir a fé em Cristo Jesus. E é isso que faz as coisas ficarem cada vez mais difíceis. Nós vimos e chamamos a sua atenção na semana passada que o texto nos fala sobre como serão os últimos dias, por que serão desse modo e o que fazer como igreja. E nós dividimos de um modo didático o nosso sermão, então, em 3 partes, né? Primeira parte que tratamos a semana passada, onde falamos sobre as características dos últimos dias. Quais seriam as características apontadas por Paulo nesse período dos últimos dias em relação à vida da igreja, né? Como serão os últimos dias? E aí, nós já trabalhamos e vimos que o verso 1 nos diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que os últimos dias, então, seriam tempos difíceis. Depois nós vimos no verso 12, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão tempos de perseguição contra os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. E, em terceiro lugar, vimos no capítulo 4, no verso 3 e 4, dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Portanto, os últimos dias serão tempos de apostasia, de rejeição da fé, e serão tempos de engano, porque falsos mestres trarão ensinamentos segundo os desejos do ouvido de cada pessoa e não de acordo com a sã doutrina. Isso nós vimos a semana passada e então chegamos à conclusão de como seriam os últimos dias. Tempos difíceis, tempos de perseguição, tempo de apostasia e de engano, e fizemos uma conexão inclusive com o sermão escatológico de Jesus Cristo em Mateus 24. Você que depois quiser rever, é só dar uma olhadinha no culto da semana passada. Mas, no segundo ponto daquilo que está previsto para nós, então, primeiro, como que serão os últimos dias? Já respondemos. Por que os últimos dias serão assim? Por que os últimos dias serão tempos difíceis? Porque nos últimos dias será tempo de perseguição contra os verdadeiros cristãos? E por que será tempo de apostasia e de engano? Esse é o objetivo, então, desta noite. A segunda parte, nós responderemos os motivos por que os últimos dias serão como vimos. Os motivos por que os últimos dias serão tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de apostasia e engano. Ou seja, por que os últimos dias serão assim? E aí a resposta que o apóstolo Paulo apresenta está fundamentada numa única situação.
o foco de Paulo, ou o foco que Paulo apresenta, está centrado na postura dos homens. Não que a postura dos homens seria diferente de todas as épocas, mas é que nesse momento, dos últimos dias, isso aconteceria inclusive dentro da igreja. Seriam características inclusive de homens que se dizem crentes, que se apresentam de forma piedosa, que dizem que guardam a fé, mas como o próprio texto diz, quanto a práticas são mentirosos, né? Ou a ideia de que negam o poder, ou seja, negam a ação, e quanto à fé são reprovados. Ele diz, na sequência aí do verso 1, né? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. As características dos indivíduos dos últimos tempos conduzirão àqueles tempos difíceis. A postura desses homens dos últimos dias reforçarão as características dos últimos dias, como tempos difíceis, tempo de perseguição e tempo de abandono da fé ou apostasia e de engano. Veja que não se trata de homens ímpios propriamente, mas em especial aqueles que aparentemente são piedosos, mas não são. Já chamei a sua atenção para o verso 5, quando ele diz, tendo forma de piedade. Eles aparentam ser piedosos, eles aparentam desejar servir a Cristo e a causa de Cristo. Eles falam em nome de Deus. Eles demonstram possuir fé. Porém, a ação, a prática de vida deles está em contradição às sagradas doutrinas, às sãs doutrinas, e a fé deles está corrompida, a sua mente está corrompida e, consequentemente, a sua fé é reprovada. É essa a situação picante que o apóstolo Paulo, então, apresenta. Eles aparentemente têm fé, mas são reprovados, né? Eles aparentemente têm conhecimento, mas possuem uma mente corrompida e são insensatos, conduzem a igreja para um caminho distante da verdade do Senhor. Eles são falsos. Veja aí um pouquinho o verso 13 aqui do capítulo 3, onde ele diz, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, os últimos dias serão difíceis para os crentes, porque a igreja estará com pessoas falsas, com pessoas cuja fé é reprovada, cuja piedade é só de aparência, são impostores, são perversos, são falsos. Por causa destes homens, né, aqui de um modo genérico, homem e mulher, por causa desses homens, os últimos dias serão como nós vimos, tempos difíceis de perseguição, de apostasia e de engano. E aí Paulo faz uma listinha que é muito semelhante à lista que ele apresenta lá em Romanos, no capítulo 1, tratando dos ímpios, para demonstrar que os homens sem Deus estão indo de mal a pior. Aqui ele usa agora essa lista para mostrar para Timóteo, para a igreja de Éfeso e para todos nós, que os últimos dias serão difíceis porque essas características estarão dentro da igreja. Os homens serão. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para as características dos homens do nosso tempo é que esses homens são amigos da própria carne. E obviamente que enquanto eu vou mencionando aqui as características dos homens dos últimos dias, que é o motivo porque os dias serão difíceis, eu quero que você se autoavalie, que você se autoanalise. Porque como crente você precisa saber se você ama mais as coisas de Deus ou as coisas deste mundo. E olhando as características que o apóstolo Paulo nos traz aqui, que eu dividi em algumas porções para não ter que tratar de necessariamente palavra por palavra, mas aponta para algumas práticas de inclusive crentes, pessoas que se dizem crentes, mas que são impostores, que são falsos. E por isso, esse sermão é um sermão de autoanálise. Nós devemos nos confrontar a nossa postura diante da realidade que a Bíblia nos apresenta. Então, a primeira característica dos homens dos últimos dias é que eles são amigos da própria carne. Eles são egoístas.
Essa é a expressão aí que Paulo usa. Veja aí no capítulo 3, o verso 2. Pois os homens serão egoístas. Egoístas são aqueles que amam a si mesmo, amigos de si mesmo. E o que mais que ele diz? Eles são avarentos. Os avarentos são aqueles que são amigos do dinheiro, para benefício próprio. São amigos da própria carne, do próprio umbigo, do próprio ventre. Outra palavra que ele apresenta, são jactanciosos, que são os amigos da ostentação. O jactancioso é aquele que não necessariamente tem, mas ele se ostenta. São amigos da própria carne, de se autopromover, de se autoaparecer. O que mais que ele diz? Eles serão arrogantes. O arrogante é aquele que é amigo do desprezo do outro. Ele ama mais a si do que o próximo, e por isso ele é arrogante, ele coloca os outros como inferior. Ele inclusive tem prazer em desprezar o próximo, por isso que ele é arrogante, nariz empinado. E ele é blasfemador. O blasfemador é o amigo da maledicência, é o amigo da difamação. Ele gosta de denegrir a imagem do outro, ele gosta de difamar, de manchar a fama do outro, porque ele é amigo de si próprio, ele quer estar em evidência em detrimento do outro. Essa é a primeira característica aí que nós vemos dentro dos homens dos últimos dias, que inclusive estão dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas possuem tais características, porque são amigos da própria carne. Eles ao invés de demonstrar a graça de Deus que os alcançou e reconhecer a Deus acima de todas as coisas, ser amigo das coisas de Deus, das coisas espirituais, eles estão mais preocupados com o próprio ventre, estão preocupados em satisfazer os seus próprios desejos, em suprir as suas próprias necessidades, em se colocar acima dos outros, e para isso, usando da ostentação, da arrogância e até mesmo da difamação, para ter algum lugar no sol. Quando nós olhamos aqui para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16 e 17, nós temos justamente o ensinamento contrário, quando Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O verdadeiro crente, ele é amigo dessa espiritualidade, ele é amigo do Espírito e não amigo da própria carne. O crente verdadeiro, ele sabe passar vontade, ele abre mão dos seus próprios desejos em prol do próximo, em prol de suprir a necessidade do outro. Uma característica dos últimos dias é que os homens dentro da igreja seriam amigos da própria carne, cada um preocupado com a sua própria posição. Eles são amigos do poder. Eles são amigos dessa posição que vão trazer benefícios para si, benefício para os seus nomes, engrandecimento da sua postura em sociedade. E para isso, se for possível, ele vai blasfemar contra as outras pessoas, maldizê-las, difamá-las, para que possam ser colocadas em uma posição de destaque e que vão, em arrogância, em soberba, sempre desprezar o menor, desprezar o próximo. A primeira característica, então, dos homens dos últimos tempos, que faz com que os últimos dias sejam difíceis, é porque os homens são amigos da própria carne. Você deve confrontar o seu próprio coração e olhar se como verdadeiro crente, você tem tido a característica de amar e andar nas coisas do Espírito, ou se você tem procurado simplesmente satisfazer os desejos da sua própria carne, do seu próprio coração, do seu próprio umbigo, do seu próprio ventre. Você precisa olhar se tais posturas, o egoísmo, a avareza, a jactância, a arrogância, a blasfêmia, fazem parte da sua essência. Mesmo se dizendo servo de Cristo, crente em Cristo, esses pecados podem estar ainda falando mais alto dentro da sua vida. E isso faz de você um impostor, faz de você um falso, faz de você alguém que aparentemente tem piedade, mas que tem negado o poder, tem te reprovado na fé.
Logo, irmãos, os últimos dias serão difíceis por conta de homens desse tipo, que estarão dentro da igreja. Mas, independente desses homens, nós, que queremos realmente glorificar a Deus e que temos a noção exata de que fomos alcançados pela graça de Deus, que nós não merecíamos, que eram tão amigos da carne como qualquer outro, mas que alcançados pela graça de Deus, abrimos mão dos nossos próprios desejos, para não fazer aquilo que seja do nosso próprio querer, da nossa própria concupiscência, mas em sim glorificar a Deus. É que seremos o contraponto dentro da igreja e, consequentemente, seremos fortalecidos e abençoados pelo Senhor. O primeiro cuidado, então, que você tem que tomar é: será que você tem sido amigo da sua própria carne? Os verdadeiros crentes, eles entendem o valor da abnegação, a ideia de abrir mão em favor do outro. E se a igreja for amigo do Espírito, andar no Espírito, segundo a inclinação do Espírito, certamente ela vai ser um lugar melhor do que ela é. E essas pessoas que são amigos da própria carne serão confrontados duramente pela sã doutrina e pela ortopraxia, pela prática correta, que também será aplicada pelos verdadeiros cristãos. Caminhando mais um pouco, porque nós temos bastante coisa ainda para falar, a segunda característica dos homens dos últimos dias, que infelizmente serão o pivô para que os dias sejam difíceis, e que está aí na sequência, né? Aponta para o fato de que esses homens não são apenas inimigos da humildade, eles não são apenas amigos da própria carne, mas, em segundo lugar, eles são amigos da insubmissão. Eles são insubmissos por natureza. Como eles buscam seu próprio interesse, então quando alguém está numa posição de superioridade a eles, em que eles devem demonstrar honra, respeito, eles se levantam, eles são rebeldes, eles são amigos da insubmissão. Veja a sequência que nos é apresentada aqui no verso 2 ainda, depois de blasfemadores, que trata dos amigos da sua própria carne. Nós temos agora o foco no próximo. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. A primeira expressão que aponta aí é desobediente aos pais. Eles desconsideram seus progenitores, como os fariseus estavam fazendo nos tempos de Jesus. Se colocavam como piedosos, falando: não, eu não posso te ajudar, pai, porque o dinheiro que eu tenho é para servir ao Senhor. Olha só a posição daqueles homens, e que Jesus duramente confronta, chamando-os de hipócritas. Eles estavam desonrando o pai, desobedecendo a lei. Eles estavam sendo desobedientes aos pais, porque eles estavam desconsiderando os seus progenitores. Eles são amigos da insubmissão. Tudo que é contrário ao padrão de submissão, eles fazem justamente o contrário. Eles são ingratos, ou seja, eles desprezam e não retribuem o bem recebido. O ingrato é aquele que recebeu algo que ele não merecia, que foi pela graça. E ele não reconhece essa graça, ele despreza e não retribui o bem que recebeu. Ele não faz nada de bem ao próximo e nem àqueles que já estenderam a mão para ele, porque eles são amigos da insubmissão, eles são rebeldes, eles são desobedientes. Outro termo que apresenta aí, eles são irreverentes. Eles desprezam a Deus, a falta de reverência no sentido de reconhecer a grandeza de Deus, a existência de um Deus e, consequentemente, uma ordem que o próprio Deus estabeleceu. Portanto, eles são irreverentes no sentido de desprezar a Deus, de desprezar o respeito, de desprezar o bom costume, porque eles não querem se colocar submissos a ninguém, eles não querem seguir ordem nenhuma, eles não querem reconhecer a autoridade que o próprio Deus muitas vezes constituiu sobre eles, seja na figura dos pais, seja na figura dos líderes espirituais, seja na figura até mesmo dos governantes. As características deles são de insubmissão, eles são amigos da insubmissão. Eles então causam problemas. Toda postura que muitas vezes a igreja apresenta como verdade, e eles as desprezam, e eles simplesmente, de um modo irreverente, não se conduz de modo a observar o que diz, mas eles andam de um modo inconveniente. Depois nós vemos ainda mais uma expressão aqui que Paulo usa, desafeiçoados,
que não demonstram afeição. Essa é a ideia, eles são desafeiçoados, eles são sem amor. Eles não têm amor para ninguém, para com ninguém, eles não amam as pessoas que estão acima deles, eles não amam os seus pais, eles não amam a liderança, eles não amam aqueles que estão investidos de autoridade, eles não têm amor. Eles são desafeiçoados, eles não demonstram afeição por ninguém, porque eles só querem fazer a sua própria vontade, eles não têm respeito com ninguém. Eles são amigos da insubmissão. E ainda mais um termo que a gente pode acrescentar aqui a essa divisão de amigos da insubmissão, é que eles são implacáveis. Implacáveis no sentido de serem hostis, de serem sem educação, duros, brutos, agressivos, implacáveis, que não estão dentro do padrão, não estão dentro de uma placa. E essa postura, então, sem educação, bruta, no convívio, traz constantemente essa postura de insubmissão. Os dias serão difíceis, porque dentro da igreja, os filhos serão desobedientes aos pais, eles não obedecerão às autoridades constituídas, e eles confrontarão, e eles serão rebeldes, e eles não aceitarão serem corrigidos e repreendidos por aqueles que o Senhor colocou sobre a vida deles. Eles são brutos no convívio, ou seja, eles são inimigos da ordem. Eles são inimigos da humildade, eles são inimigos da ordem. Eles são amigos da sua própria carne, eles são amigos da insubmissão. Por isso, a igreja e todo mundo passará por dias difíceis. E isso está dentro da igreja, irmãos, infelizmente. Nesse segundo ponto, você precisa observar a sua vida se você tem sido uma pessoa submissa, uma pessoa que tem glorificado a Deus através de uma postura de obediência, de honrar o seu pai e sua mãe, de honrar as autoridades, de considerar aquele que porventura está numa posição de superioridade a você como alguém digno de ser respeitado, que seja alvo de obediência, de respeito, de honra, ou seja lá o que for que lhe é cabível. Só que hoje, infelizmente, as nossas crianças, inclusive, têm sido educadas a isso. Não há mais o respeito com os avós, não há mais o respeito com os pais, não há mais o respeito com os professores. Não há mais o respeito com o pastor, não há o respeito com a liderança, com os diáconos, com os presbíteros da igreja. Porque muitas vezes eles olham para esses líderes também e não veem esses líderes com a mesma disposição de serem respeitosos e submissos às autoridades. Eles ouvem os seus próprios pais falando mal da liderança da igreja dentro de casa, enquanto estão almoçando no domingo. Eles ouvem os seus próprios pais reclamando dos seus patrões, falando mal dos seus superiores, falando mal daqueles que estão em posição superior. Veja, irmãos, nós infelizmente temos ensinado essa geração a ser amigos da insubmissão, como se eles tivessem o direito de se levantar contra tudo e contra todos. E isso tem trazido tempos difíceis. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Os pais que não têm nem ao menos investido na educação espiritual dos seus filhos, que não têm ensinado o valor do respeito e do temor a Deus, certamente pagarão caro o preço dessa postura e verão a insubmissão dos seus próprios filhos se voltando contra si, contra os seus pais. Cuidado! Esses dias serão dias difíceis porque os homens, além de inimigos da humildade, eles são inimigos da ordem. E precisamos estar atentos e tomar cuidado para que as nossas crianças não sejam assim, que os nossos filhos e que nós mesmos também possamos honrar e respeitar a ordem e aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Terceiro ponto que nós vemos dentro dessa lista do apóstolo Paulo, mostrando como que os homens seriam, é que além de amigos de si mesmo, além de amigos da insubmissão, eles são malvados, eles são amigos do mal. Veja aí na sequência do verso 3. Eles são caluniadores. Caluniador é um mentiroso, é o falso. A verdade não está nos lábios dele. Ele consegue estar dentro da igreja, está
próximo da mesa, do púlpito, e falar mentiras abertamente. Ele consegue, em nome de Deus, falar mentiras e caluniar sobre pessoas que ele sabe daquilo que ele está falando não é verdadeiro. Ele é mentiroso. Mesmo depois de participar da mesa do Senhor, ele consegue se levantar e dar uma notícia falsa para a igreja inteira. Tempos difíceis, porque eles são amigos do mal. Eles são caluniadores. Eles, sem domínio de si, ou seja, eles não têm controle, eles não têm moderação. O termo aponta como se eles estivessem possuídos. A ideia de endemoniados. Esses homens são maus porque servem ao mal. Porque eles não lutam pelo bem, pela verdade, pela prática do bem. Mas esses homens estão lá como numa sequência, né, de somatória, como amigos de si mesmo, amigos da insubmissão. Então eles praticam toda sorte de práticas malévolas, malvadas, porque isso faz parte do seu coração e da sua inclinação. Eles são cruéis, vai dizer o apóstolo Paulo. Cruéis, a palavra grega apresenta para o selvagem, para o não domesticado, para o feroz, para aquele que é guiado pelo mal. São características dos homens que estão na igreja muitas vezes hoje, irmãos. Pessoas que estão ali, em vez de defender a verdade, em buscar a verdade, o conhecimento da verdade, estão ali como amigos do mal, fazendo mal e agindo de um modo malvado. Que mais? Inimigos do bem é o termo. Se eles são inimigos do bem, eles são amigos do mal. Eles são inclinados para satisfazer a vontade do mal, a vontade do próprio diabo, do pai da mentira. Por isso eles são caluniadores do grande adversário, Satanás. São pessoas que se dizem crentes, mas estão dentro da igreja, mas que agem como amigos do mal, que têm prazer em fazer o mal, que têm prazer em ver a queda, que têm prazer em satisfazer simplesmente os desejos malignos do seu coração. Além de inimigos do bem, Paulo apresenta mais uma expressão no verso 4, dizendo que eles são traidores. Traidores é a palavra grega, a ideia do sedutor, que conduz para o que é mal. O traidor, ele age de uma maneira sorrateira. O traidor, ele se mostra falso, porque ele se faz de amigo, mas trai. Ele conduz para aquilo que é mal. Ou seja, essa característica de traidor, como ponto aqui do amigo do mal, mostra que ele aparentemente se faz de bonzinho, que aparentemente ele se mostra amigável, que aparentemente ele se mostra crente. Só que ele trai, ele puxa o tapete por trás, nos conchavos, nas conversas de corredores. Ele está tramando aquilo que é mal. Eles são traidores. Essa é a característica dos homens. E por isso que nós temos vivido dias difíceis, inclusive dentro da igreja. Paulo ainda vai dizer, dentro ainda dessa mesma subdivisão, amigos do mal, que além de traidores, eles são atrevidos. O atrevido é aquele que invade, é aquele que vem sem ser chamado, é um intruso, que se mete naquilo que não é dele, que invade as funções privativas dos outros, que se mete em assunto que não lhe é competência. Ele é atrevido, ele põe a mão na panela antes de ser chamado, ele toca na onde não deveria tocar, ele se atreve a invadir um campo ou um local que não deveria contar com a presença dele. Ele trata de assunto que não é da sua alçada. Ele é atrevido, porque ele é amigo do mal. Essa característica de ser atrevido, de ser intruso, de invadir, é uma característica do mal. Os malvados invadem. Os malvados não respeitam os limites, não respeitam a propriedade. Eles são atrevidos. O que mais que Paulo fala? Eles são enfatuados. Ou seja, o enfatuado, o termo bíblico aponta para a ideia de buscar a glória para si, como Satanás fez.
se encher de glória. É o significado do termo enfatuado. Buscar a glória para si sobre qualquer intenção. Fazer o que for necessário para ser glorificado. Para essas pessoas, os fins justificam os meios. Elas farão o que forem necessários para poderem alcançar o poder e a posição de destaque. Mesmo que eles tenham que fazer o mal, eles o farão, porque eles estão em busca da glória pessoal. E ainda, dentro ainda dessa divisão de amigos do mal, Paulo vai dizer que eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É lógico, se são amigos do mal, eles não podem ser amigos de Deus. E por isso eles são hedonistas, ou seja, eles buscam o prazer pelo prazer. A busca pelos prazeres carnais que exaltam a prática do mal. Eles se gabam das práticas malvadas, eles se gabam das calúnias, eles se gabam de serem cruéis, de terem feito mal a alguém. Eles se gabam em perseguir, eles se gabam em serem atrevidos e se meter naquilo que não foram chamados. Eles têm prazer nas coisas do mal e não são amigos de Deus. Dentro dessa realidade, irmãos, nós vemos que eles são inimigos de Deus, porque aqueles que se inclinam para o mal, obviamente, aqueles que se inclinam para as trevas, não têm Deus, não conhecem a Deus e jamais o conhecerão, porque as suas práticas são práticas eternas, e como o próprio Jesus disse no João 3, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas, e não se achegaram para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas, porque são terríveis, porque são amigos do mal. Segundo Paulo, os dias serão difíceis, de perseguição, serão de apostasia e engano, porque os homens dentro da igreja terão características de amigos de si mesmo, de amigos da insubmissão, de amigos do mal, ou seja, de inimigos de Deus. Mas a lista não termina aqui. E ele ainda vai apresentar, dentro de algumas analogias, de alguns exemplos, que esses homens, além de serem amigos de si mesmo, amigos da insubmissão e amigos do mal, eles são amigos da manipulação. E ele cita aqui o exemplo de homens que, líderes que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles são amigos da manipulação porque eles são sorrateiros. São sorrateiros e influenciadores daqueles que já são inclinados para o pecado e para as paixões carnais e não são inclinados para a verdade. Eles aproveitam as pessoas que já têm uma tendência de seguir aquilo, a inclinação carnal, a inclinação do pecado, das paixões e das fábulas, e sorrateiramente eles vão atrás desse, eles manipulam esse cujo coração já é um coração inclinado para a inverdade, para as fábulas, para a mentira, e usam essas pessoas segundo os seus propósitos. O exemplo aqui das mulherinhas é um fato importante pelo contexto próximo em Éfeso, onde muitas sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, haviam deixado os ídolos e queriam uma posição de liderança dentro da igreja cristã. Eles vão usar essas mulherinhas que estão inclinadas pelos próprios pecados e pelos próprios desejos para sorrateiramente usá-las para atingir o objetivo que eles querem. Hoje, temos as presbíteras, as pastoras, as bispas dentro da igreja, mesmo em detrimento ao ensinamento claro, explícito nas palavras de Deus, de que a função pastoral ou de liderança dentro da igreja cristã deveria ser exercida por homens. Irmãos, isso não tem nada a ver com a questão de machismo, isso não tem nada a ver com a questão da capacidade feminina, mas tão somente em obediência a um padrão que o próprio Deus estabeleceu, que para os nossos dias é algo absurdo. E que muitas igrejas têm
de modo sorrateiro, usando essas pessoas que são amigos de si mesmo, amigos da insubmissão, amigos do mal e amigos da manipulação, utilizam textos fora de contexto para atingir o objetivo e usar essas mulherinhas que nunca serão conduzidas ao conhecimento pleno da verdade, mas são conduzidas às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, para assumirem, como é dito, né? De modo atrevido, a adentrar uma posição da qual Deus não separou para eles ou para elas. Eles são amigos da manipulação, eles vão manipular a verdade e eles vão seguir as suas próprias inclinações. Irmãos, ou a Bíblia é a palavra de Deus e o padrão que as Escrituras apresentam é um padrão para o século XXI, ou nós teremos grandes dificuldades na educação dos nossos filhos, na aplicação da liderança masculina dentro da igreja, na preservação da verdade e do padrão que o próprio Deus estabeleceu como estratégia para alcançar as nações. A igreja tem se enfraquecido porque ela tem sido dirigida por muitos manipuladores que têm manipulado a verdade, as escrituras, as bases essenciais da fé para satisfazer os próprios desejos e nunca vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eles são, na verdade, inimigos da santidade, porque eles manipulam de modo a conduzir ao pecado e às suas várias paixões. E esse é um grande problema, pois o que Deus exige de nós é que sejamos santos e irrepreensíveis no padrão que Ele mesmo estabeleceu e não naquilo que nós achamos ser o correto. Mas ainda o texto continua, irmãos, e além de amigos de si mesmo, amigos da insubordinação ou da insubmissão, amigos do mal, amigos da manipulação, os homens dos nossos tempos são amigos da mentira. O verso 8 e o verso 9 nos diz assim, usando o exemplo de Janes e Jambres que se levantaram contra Moisés. Presta atenção no verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem o quê? O que está escrito aí? Resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprovados ou réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com a daqueles. Eles resistem à verdade, porque eles são amigos da mentira. Essa resistência à verdade, irmãos, é apresentada aqui por Paulo, usando a história de Moisés e dos seus opositores, os magos do Egito, como analogia para os homens em oposição à verdade de hoje. Da mesma forma que os magos do Egito ludibriaram o faraó, mostrando que faziam ações pautadas em truques, em mentiras, que se assemelharam ao poder que Deus havia dado a Moisés. Eles tentaram ludibriar o coração de Faraó para não dar ouvidos às verdades que Moisés estava trazendo. Lembre-se que Janes e Jambres fizeram os mesmos sinais que Moisés, porém alicerçados na mentira, na falsidade, no engano. E é a mesma estratégia dos homens réprobos quanto à fé hoje. Eles são inimigos da verdade. E eles fazem muitas vezes sinais e têm posturas semelhantes aos homens da verdade. Porém, o objetivo dele é resistir à verdade. Eles querem chamar a atenção para si, para se posicionarem. E no momento crucial, eles confrontam a sã doutrina e a verdade e modificam o padrão que Deus estabeleceu. Porque eles são amigos da mentira e não da verdade. Eles resistem à verdade. Quando a verdade lhes é apresentada, ao invés de abraçar a verdade, se inclinarem diante dela, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, mudar de vida, eles, na verdade, tentam ludibriar e, através de posturas falsas, mentirosas, de mostrar que são piedosos, que são crentes, que estão no mesmo caminho da luz, mas, na verdade, não estão, porque são inimigos da palavra de Deus, são inimigos do próprio Cristo, da cruz de Cristo, são inimigos
da verdade. Além de serem amigos de si mesmo, amigos da insubmissão, além de serem, como nós vimos aqui na parte final do verso 4, verso 5, a ideia de ser amigos do mal, além de ser amigos da manipulação, eles são também amigos da mentira e muito mais. Eles também são amigos da impiedade. Por isso eles perseguem todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Eles perseguirão os piedosos em Cristo Jesus. Quando você quer viver uma vida piedosa, pautada na verdade, segundo o padrão que as Escrituras apresentam, em detrimento daquilo que o mundo tem apresentado, eles vão se levantar contra você. Eles vão perseguir aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Como nós vimos em João 3, semana passada, eles amam mais as trevas do que a luz, e por isso eles se achegam, eles permanecem nas trevas e não se achegam para a luz. E como podemos lembrar de Mateus 5, nos perseguirão por causa da justiça e por causa de sermos seguidores de Cristo, eles mentirão e nos caluniarão. As chamadas bem-aventuranças de Mateus 5 diz que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Eles mentirão, falarão mentiras a nosso respeito. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui em Mateus capítulo 5 para refrescar a sua memória. E diz assim, a partir do verso 11, o verso 10, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, maldizer. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os tempos serão difíceis porque esses homens são amigos da impiedade, e todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eles mentirão, eles caluniarão, eles perseguirão todos aqueles que querem viver e servir a Cristo de uma maneira fiel. Eles nos entregarão à morte e se alegrarão com a nossa queda, porque eles são inimigos dos crentes. Aqueles que são amigos da impiedade, ao mesmo tempo se fazem inimigos dos crentes ou dos cristãos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Veja, irmãos, teremos dias difíceis, dias de perseguição, dias de apostasia e de engano, por conta da postura dos homens que inclusive estão dentro da igreja. Homens que são amigos de si mesmo, homens que são amigos da insubmissão, homens que são amigos do mal, homens que são amigos da manipulação, amigos da mentira e amigos da impiedade. Mas ainda nós podemos ver que temos pelo menos mais um ponto, que esses homens são amigos das fábulas. No capítulo 4, eles desprezam as Escrituras, que é a fonte de ensino, de repreensão, de correção, de educação na justiça, para que os homens sejam perfeitos e perfeitamente a boas obras. Eles desprezam a sã doutrina, eles desprezam dar ouvidos à verdade, e eles se entregam a histórias, eles se entregam a fábulas. Eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam a pregação fiel da palavra, eles não suportam a correção, a repreensão, a exortação baseada na palavra, nas Escrituras, na doutrina. Muito pelo contrário, eles se cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. É isso que nos diz o verso de número 3. E o verso de número 4 do capítulo 4 vai dizer: e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles querem sermões alegóricos, como nós temos ensinado e mostrado para os irmãos, sermões onde você interpreta o resultado segundo o seu próprio coração. Sermões que de um modo alegórico aponta quem é o seu gigante, aonde você pendurou a sua harpa, ou situações aonde caiu o seu machado e por aí vai. Sermões que apontam para o vazio. Sermões que trazem histórias
aparentemente maravilhosas, mas que não produzem ensino, nem repreensão, nem correção, nem educação para a justiça. Eles querem mestres segundo as suas próprias cobiças e que ensinam o que eles querem ouvir. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se opõem à verdade, eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir historinhas, eles querem ouvir fábulas, querem ouvir ilustrações, querem ouvir alegorias, não querem ouvir o ensino verdadeiro. Por isso eles são amigos das fábulas. Eles se entregam às fábulas. Para eles, a palavra de Deus não é importante. Para eles, a fidelidade às Escrituras não é importante. Aprender todos os princípios e todo o ensinamento da Sagrada Escritura não é relevante. Mas ser ludibriado, ser enganado através das alegorias que lhes são apresentadas, das fábulas, das histórias, das ilustrações puramente humanas e que satisfazem a inclinação do desejo do coração humano, é isso que eles querem. Eles não querem conhecer a palavra de Deus. Eles querem em cultos onde eles são o centro da atenção e não Deus, onde a alegria, o regozijo, músicas que falam do seu valor, da sua importância e que trazem, mexem com a sua emoção, te conduzam a se sentir bem, apesar de continuar na prática do pecado. Eles querem palavras de tolerância ao pecado e ao invés de confronto exigindo santidade. Eles são amigos das fábulas. Irmãos, desse modo nós chegamos então ao raio-x que o apóstolo Paulo faz dos homens dos últimos dias, em especial dos homens dentro da igreja. Nós precisamos conhecer esse raio-x para que possamos avaliar o nosso próprio coração e para vermos se estamos contados entre os justos, entre os verdadeiros crentes, ou se infelizmente temos tido características e práticas desses homens que são amantes de si mesmo, amantes da insubmissão, amantes do mal, amantes da manipulação, amantes da mentira, amantes da impiedade e amantes das fábulas. Eles são inimigos da palavra, irmãos. Quando você apresenta a sã doutrina, eles se levantam contra. Quando você os confronta na palavra de Deus, eles viram uma fera. Eles manipulam. Eles se reúnem e se levantam contra os santos. E baseado nas suas calúnias, nas suas mentiras, no seu atrevimento, nas suas características malvadas, na sua impiedade, eles se unem no poder que muitas vezes possuem pelas questões sociais, pela questão de nome, e se levantam contra a verdadeira igreja, contra a verdadeira palavra e contra os verdadeiros servos do Senhor, porque eles são inimigos do próprio Deus. Essa é a situação que estamos sujeitos a passar. E eu já tenho dito que temos passado. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos como devemos proceder diante dessa realidade. Qual que deve ser a postura para que possamos ser encontrados firmes e fiéis? E esse é o tema, se Deus assim permitir, no nosso próximo domingo, no culto vespertino. Aprendendo com Paulo qual que deve ser a nossa postura diante dessa realidade tão cruel. E qual que deve ser a nossa posição diante desses homens tão perversos. Para preservar a nossa própria fé e para sermos instrumentos nas mãos do nosso Deus. Concluindo, como nós sabemos, os homens dos nossos dias têm desprezado a Deus e têm rejeitado a sua palavra. Infelizmente, isso inclusive dentro da própria igreja. Mesmo dentro da chamada igreja, a exemplo dos fariseus,
Nós temos pessoas, como disse Isaías, e Jesus lembrou, que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Em vão adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Estes se escandalizam com a verdade, pois estão contaminados com a inclinação do próprio coração, que é a fonte de todos os seus maus desígnios. Lembremos, somente a Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Somente a palavra de Deus é a verdade. Como João 17:17 diz, na oração sacerdotal, Jesus clama: Senhor, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que possamos amar a Deus, amar a sua palavra e amar as virtudes de Cristo, para que, apesar dos dias maus, apesar dos tempos difíceis, apesar dos tempos de perseguição, dos tempos de apostasia e engano, possamos, pela graça de Deus, sermos encontrados fiéis, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Que Deus assim nos ajude e nos guarde, como Ele já tem feito e como também fez com Paulo, livrando-nos de todos aqueles que têm se levantado contra nós e contra a verdadeira igreja do Senhor. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te fortaleça. Amém?